Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Câmera do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, de Juventude 1, Goiás 0, né, Goiás perde mais um jogo, né, e fica em situação difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá, né, falando sobre o jogo, né, o Mozart, ele fez algumas mudanças, né, na escalação, né, e ele fez umas 3 mudanças, né, basicamente. Né, e aí o Mozart escalou um time com o Thiago Rodrigues no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, na zaga Luiz Felipe, Ramon Menezes, Nicolas, o Felipe Machado, aí ele começou o jogo com o GG, né, e o Lourenço, né, jogando com 3 meio-campistas, né, e na frente o Cadu Souza, o Cadu Mineiro, né, que veio do Atlético, e o Anselmo Ramon. E o jogo começa, assim, o primeiro tempo foi muito ruim. No primeiro tempo não tivemos nenhuma chance clara de gol. E o time do Juventude, para vocês terem uma ideia, os times do Maurício Barbieri, eles jogam muito na defesa, né? Então, assim, é um time bem montado defensivamente, né? Um time que dá poucos espaços, toma pouquíssimos gols, né? Os times não conseguem fazer gols no Juventude porque tem os 3 zagueiros muito bem postados, né? O Juventude joga com 3 zagueiros. E é um time que busca ser fatal, né? Joga por uma bola. E o Juventude tentou isso durante todo o primeiro tempo, o Juventude tentando buscar uma bola, né? Se fechando na defesa, se fechou bem, né? O Goiás não conseguiu achar espaço, né? Muito porque as laterais não apoiaram, né? O Nicolas fraco no apoio, o Rodrigo Soares pouco foi a linha de fundo. Os meio-campistas praticamente não funcionaram também, né? O meio-campo do Goiás, né? Felipe Machado, GG e Lourenço não deu certo. E por que que não deu certo? Porque o Lourenço ele volta muito para fazer a construção. E não dá, né? Não vai, não funciona assim, não dá dessa forma. O Lourenço não pode jogar longe da área, o Lourenço tem que jogar próximo da área, né? Ele tem que jogar com um outro meia, né? Junto com ele, que no caso é o Lucas Lima, né? Que começou no banco, né? Não sei o porquê, qual foi a justificativa do Moses em ter começado com o Lucas Lima no banco. E quando joga o Lourenço sozinho, cara, ele fica muito sobrecarregado, que ele tem que voltar toda hora para buscar a bola, né, no pé do companheiro. E fica difícil, né? E a construção não funciona. E a construção do Goiás não funcionou no primeiro tempo, né? Tanto que o Goiás só teve 2 chances de gol lá. Uma acho que foi com o Cadu Souza, que o goleiro Juventude defendeu, e outra com o Felipe Machado, que também o goleiro, né, fez outra defesa. E só o Goiás também praticamente não construiu nada, né? Não teve nenhuma chance clara de gol. Nem o Goiás e nem o Juventude, né? O Juventude não conseguiu espetar uma bola, né? Que eles vieram para isso. O Juventude veio para jogar no contra-ataque, né? O Juventude veio para isso. E, e não conseguiu, né? Não conseguiu buscar essa bola, mas ao mesmo tempo, a estratégia do Maurício Barbieri, ela se manteve muito boa durante os 90 minutos. Porque qual foi o foco do Barbieri? Ele focou a marcação em cima de quem? Do Cadu Souza. E o que aconteceu? O Cadu Souza pouco apareceu no primeiro tempo. O Cadu Souza apareceu mais ajudando na marcação do que tentando construir jogada. E ele não pode ser a solução do Goiás, gente. Eu vou frisar isso aqui. O Cadu Souza não pode ser a principal solução do Goiás. Às vezes tenta botar expectativa nele, né? Que ele, né, por mais que seja um cara limitado, né? Ele luta, né? Tem vontade. Mas não dá para colocar expectativas nele, né? Não dá, né? Ele não pode ser a solução dos problemas do Goiás, né? Que a gente sabe, são inúmeras, né? Que é que tá no ataque, né? Então o Cadu Souza não pode ser a solução dos problemas. E o Goiás não construiu nada no primeiro tempo, nem Goiás, nem Juventude, né? Tanto que o Juventude, o Thiago Rodrigues não fez nenhuma defesa, né? Que pouco ameaçou também. Então nós fomos com 0-0 morno, né? E onde que o Goiás não conseguiu penetrar na defesa, né, do Juventude. E a gente vai e termina o primeiro tempo, né, 0-0. E a gente vai para o segundo tempo. O Mozart ele faz 2 mudanças, né, no intervalo. Ele tirou o Rodrigo Soares, né, que foi péssimo no apoio, né? O Rodrigo Soares praticamente não apoiou no primeiro tempo. Ele botou o Marcos Vinícius. De positivo, né? De positivo no Goiás foi quem? O Marcos Vinícius. Entrou muito bem mesmo, né? Fez boa
combinações ali pelo lado direito, né? Fez algumas jogadas interessantes. Foi muito bem o Marcos Vinícius, né? Eu acho que, com certeza, talvez ele tenha condições de assumir a titularidade no lugar do Rodrigo Soares ali. E assim, e entrou o Lucas Lima também. E o Goiás melhor. Não vou dizer que teve uma melhora impressionante, não, mas teve uma leve melhora, né? Eu vou colocar assim. O Goiás teve uma leve melhora. Acho que o Goiás conseguiu ter mais intensidade, conseguiu fazer umas boas combinações ali pelo meio, pelo lado. Mas o que faltou ao Goiás? Né? Faltou um time muito preso na segunda marcha, né? Um time muito previsível, né? Um ataque que não conseguia agredir o adversário. Cria algumas oportunidades, né? Uma cabeçada para fora, né? O Pedro, acho que é Pedro Rangel, né? Se não me engano, o goleiro do Juventude fez, acho que uma ou duas defesas só, né? Pouco foi ameaçado também, né? Pegou um chute dali do Esli, que eu vou falar do Esli na sequência, mas o Goiás, mesmo com essa leve melhora, o Goiás ainda não conseguiu criar aquela chance clara de gol, né? O Goiás não conseguiu ter aquela chance clara. E aí, assim, né, com o jogo em 0 a 0, né, o Mozart ainda tentou botar o Sli, né, para tentar ter mais velocidade, né? Ele botou no lugar do próprio do Cadu Souza, que foi muito mal, fez uma péssima partida o Cadu Souza, né? Não foi bem. Entrou o Sli pouco acrescentou também, o Sli muito pouco acrescentou, né? Deu um chute fraco ali que o goleiro defendeu. E o Juventude foi mexendo, né? O Barbieri foi mexendo. E com as substituições que o Barbieri fez, o Juventude conseguiu se ajustar. O Juventude se ajustou, né? Principalmente no seu meio-campo, foi um time mais combativo. Né? E um desses jogadores que entraram que foi o autor do gol, que eu acho que é Fábio Lima, né? Que é o atacante do Juventude. Ele entrou, né, no segundo tempo. E aos 49, 48, né, do segundo tempo, esse Fábio Lima recebe uma boa bola, né, e chuta na saída do Thiago Rodrigues, fazendo 1 a 0. O Juventude que teve duas chances claras de gol no segundo tempo, antes do gol. Teve um chute lá no canto, lá que o Thiago Rodrigues tem que fazer uma defesaça. Né, e só. Foi isso que o Juventude fez. No segundo tempo, o Juventude precisou de duas chances para fazer um gol. O Juventude foi mais efetivo. E o Goiás, pouco, que a gente pode dizer assim, pouco conseguiu agredir o time do Juventude. Foi um time previsível, uma partida medíocre do Goiás, fraca. O treinador do Goiás escalou mal, né? Escalou errado de novo, né? Quando ele começa o jogo com o Anselmo Ramon, e você percebe, não era jogo para o Anselmo Ramon, não era jogo para ele. Só que aí você fica nesse dilema, né? Quem você vai colocar? Né? Quem você vai colocar? Não tem. As opções do Goiás no banco elas são muito escassas. Um ataque ruim, fez pouquíssimos gols nessa Série B, né? E precisa ser reforçado, precisa ser melhorado. Né? O Moses tem que encontrar alternativas também para fazer esse ataque funcionar. E, e também ter mais repertório também, cara. Acho que o Moses vem mostrando um pouco repertório, né? O trabalho dele nesse momento é decepcionante. Né? E assim, e essa derrota que o Goiás sofre para o Juventude mostra o quê? O Goiás encaminha sua permanência para a Série B. Né? Porque eu acho difícil o Goiás brigar por acesso, gente. Eu tenho que ser não pessimista, mas realista. Que assim, pro Goiás querer sonhar com acesso, o Goiás tem que melhorar muito o seu ataque, melhorar muito. Conseguir ter resultados, uma sequência de vitórias, né? Assim, pro Goiás quiser ainda sonhar, né, com acesso. Né, para pelo menos pegar um playoff, né? Pelo menos que eu acho que o Goiás conseguiu esse benefício, né? Se o Goiás, sei lá, ficar entre os 6 primeiros, o Goiás busca, né, uma vaga no playoff, né? Disputa aí o playoff para conseguir subir, né? Tendo que fazer um jogo a mais. Né? Então, assim, né, o Goiás tem que melhorar muito o seu ataque, cara. Muito, muito, muito mesmo. Tem que ter um ataque que saiba fazer gol. Tem que o time ofensivamente tem que machucar mais o adversário. Eu acho que o Goiás pouco agride seu adversário. Né? Os adversários não são ameaçados, porque é um ataque inoperante, né? Um ataque que não faz gol. Né? A gente depende muito de um Cadu Souza, cara, que não é a solução dos problemas do Goiás. Com todo respeito, é bom jogador, né? Luta muito, né? Se entrega, mas assim, não é o suficiente, né? Ele tem que ter qualidade técnica também, né? Ele tem que
Ele sabe finalizar, sabe, mas é único, né? Porque os outros aí não sabem finalizar, né? O Cadu não sabe finalizar, né? Ele não tem aquele poder de definição, o São Ramon a mesma coisa, né? Assim, tem um meio campo bom? Tem. Mas não adianta ter um meio campo bom se o ataque não funciona, né? Se o ataque é muito pouco efetivo, né? Então, e a sequência do Goiás também, ela é muito complicada, porque o Goiás pega Cuiabá fora, São Bernardo em casa, Fortaleza também dentro de casa, pega o Vila também em Goiânia, né? Então o Goiás depois do Cuiabá vai ter 3 jogos em Goiânia, né? E o Vila Nova jogando no Oba. E depois do Vila Nova, né, eu acho que acaba a sequência mais que eu posso dizer mais complicada, né? Que depois eu acho que pega Botafogo de Ribeirão Preto também, né? Tem o Atlético também. Mas, enfim, essa sequência que o Goiás vai ter agora é uma sequência mais delicada. Muito delicada, por sinal. Né? Que o Goiás vai ter que dar uma resposta. O Goiás vai ter que ganhar jogos. Vai ter que ganhar jogos em sequência. Vai ter que ganhar em casa, vai ter que ganhar fora. Né? E assim, e para um time que tá com transfer ban, time que atrasa salário, fica muito difícil, né, para um time brigar, né, pelo acesso, fica muito difícil o time se sustentar dentro de campo, né, esses problemas fora acabam entrando, né, dentro de campo, então fica muito difícil, né, da gente ter forças para continuar brigando pelo acesso, né, eu não vou cravar 100%, igual a gente não vai brigar, eu acho que até pode, mas, como eu falo, tem que melhorar o ataque, tem que voltar a fazer gol, né, tem que conseguir resultados positivos, né, então assim, ainda não larguei mão do acesso, mas vimos que ficou muito muito difícil, ficou muito complicado, né? A situação ficou muito delicada agora. E que agora, né, mesmo assim, faltando, sei lá, 15 jogos, ainda tem muito campeonato pela frente. Vamos lá, né? Quem sabe, sei lá, o Goiás consegue emendar uma sequência a partir de agora, né? Então, assim, o Goiás perde, fica numa situação delicada, né? E se complica, né, na briga pelo acesso, tá? Então, valeu, gente, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, né? Siga a gente no Instagram, @comandante do campo, e deixe nos comentários aí o que, que vocês falaram. E o que, que vocês acham do jogo e pergunta aí, será que ainda dá pro Goiás subir? Fica a pergunta, né? Será que ainda dá para brigar pelo acesso? Então fica aí essas duas perguntas aí, né? Então é isso aí, gente. Valeu, fui.